Uma semana que foi marcada por um noticiário agitado, tanto no exterior como aqui no Brasil também. Então, assiste esse vídeo até o final, que com certeza é o mais importante que eu já fiz esse ano. Pessoal, na última semana a gente teve aí no Brasil, várias notícias. Hoje a gente teve mais notícias aí envolvendo o STF. Ontem no domingo a gente teve as manifestações aí pelo Brasil todo, em todas as grandes capitais, milhares ou se não milhões de pessoas aí nas ruas, né? E também na última semana a gente teve aí várias notícias, tanto na parte econômica como na parte política. Então a gente teve as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. A gente teve também o tarifaço do Trump, que veio abaixo do esperado, amém, mas que também vai impactar aí a nossa economia e os nossos investimentos. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o like ali, ativa o sininho para receber as notificações e me acompanha aí. Pessoal, na última semana ali, na quarta-feira, a gente teve a reunião do Copom. Então, não foi surpresa para ninguém manter a taxa de juros a 15%. Então, já era a expectativa do mercado, a manutenção desses juros. E também o tom do comunicado ali do Banco Central, de que a gente vai continuar com essa taxa de juros mais alta por mais tempo. Então isso aí impacta diretamente aí na economia, no ponto de vista de quem quer empreender, quem quer financiar um imóvel, pegar um crédito para colocar na sua empresa. Fica cada vez menos vantajoso, porque você pensa o seguinte, se o seu dinheiro ali na renda fixa, ele rende pelo menos 15% sem nenhum risco, pela lógica não é interessante, não faz sentido você pegar um capital para empreender, para tomar risco, sendo que você tem essa possibilidade. Para a pessoa que vai empreender, o negócio dela ele tem que dar um retorno ali pelo menos acima desses 15%, fora o prêmio de risco ali. Já para quem quer comprar um imóvel, algo do tipo, uma taxa alta também inviabiliza o negócio ali. Então, isso aí acaba desacelerando a economia, mas do ponto de vista do investidor, de quem tem dinheiro na renda fixa, é interessante a gente ver grandes oportunidades aí no mercado e é importante a gente estar bem informado sobre o noticiário, o que está acontecendo, para tomar melhores decisões, O vídeo hoje é assim, bem para bater um papo mesmo, trazer a visão aqui que eu tenho no mercado, o que eu estou vendo no mercado, o que os investidores estão me perguntando, E eu quero que você deixe aí nos comentários, o que você acha desse momento do Brasil, se ainda tem jeito, se você está otimista ou se você está preocupado, já me fala ali nos comentários, beleza? Hoje no fechamento aqui, Ibovespa mais 0,4%, fechando aí a 132.900 pontos. Então, e o dólar de volta aí aos 5,50, com uma queda de 0,74% hoje. Então, isso em desdobramento dos acontecimentos da última semana. Então, além da decisão de juros no Brasil, a gente teve também a manutenção de juros por parte do Fed, o Banco Central americano, que decidiu manter a taxa na banda, na faixa de 4,25 e 4,5, que lá funciona como uma banda, uma faixa, a taxa de juros. Então, o Banco Central americano manteve pela quinta vez consecutiva essa taxa, mesmo com as informações que a gente teve, Na verdade, o payroll ele veio na sexta, depois da decisão, mas a decisão ela já leva em conta, a questão de desaceleração econômica nos Estados Unidos. Então, o discurso, o pronunciamento,
Ele teve um tom mais de cautela pelo Jerome Powell, o presidente do Banco Central por lá. Então, assim, o que o pessoal lá tá vendo é que ainda não dá para entender, né? Não dá para precificar aí os efeitos das tarifas sobre a inflação. Então, mesmo com o consumo das famílias vindo abaixo aí, um payroll que depois, né, se mostrou abaixo das expectativas, gerando aí 73 mil postos, né? Então, vindo abaixo do que o pessoal esperava aí, a economia americana ela ainda está num patamar elevado. Então, a gente teve um 3% ali de crescimento no PIB anualizado, quando o esperado era, na verdade, 2%. Então, isso mostra que a economia americana ela tá aquecida. Então, ainda não é possível a gente ver um cenário aí de corte de juros, mesmo que o presidente Trump pressione, né, o mercado, pressione aí o presidente do Fed. Inclusive, o Trump ele vai fazer uma indicação de um novo presidente, muito em linha com isso, né? Já vinha acontecendo essa disputa aí pelo corte de juros, mas nesse momento um corte de juros nos Estados Unidos ele ia gerar uma possível inflação nesse momento, né? Com a economia mais aquecida. Então, além disso, né? Relacionando os dois aí, na semana passada a gente teve a sanção aí das tarifas dos Estados Unidos para o Brasil. Então já era esperado que teria esse tarifaço aí, já estava aguardando para o começo de agosto, e acabou que as tarifas vieram até abaixo do esperado, né? Então, quando todo o mercado esperava aí que seria 50% de tarifa para todos os produtos, na verdade acabou sendo isentado aí mais de 700 itens, inclusive os principais, né, que geravam maior preocupação aí, que eram as aeronaves, o suco de laranja, outros produtos aí que geravam preocupação, né, por parte dos exportadores aqui no Brasil, mas ainda assim alguns produtos aí como o café e as carnes, né, a proteína animal, ficaram com essa tarifa mais alta. Então isso aí ainda é preocupante, né? Mas não imagino que num cenário aí de curto ou médio prazo o governo brasileiro vá querer, né, negociar essas tarifas, então não dá para contar com isso. Então o pessoal do agro está preocupado, está me mandando essa pergunta direta aí, pessoal que é da pecuária, né? E essa semana, inclusive, estou gravando esse vídeo na segunda, e na quarta-feira, no dia 6 de agosto, a gente tem o nosso evento do agro aqui. Vou deixar o link aqui na descrição também, você pode participar, é gratuito. Então clica lá para registrar e já garantir a sua vaga, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Então vamos abordar a guerra comercial, guerra tarifária, como é que ficam os principais produtos, como é que fica o câmbio. Vamos falar também de comercialização, de rede, de operações de commodities na bolsa. Então vamos abordar esse assunto. Vamos falar um pouco de crédito também. A gente viu aí que a gente teve o lançamento do Plano Safra, mas porém com recursos aí limitados. Então a gente vai falar também de outras fontes de financiamento aí que você pode utilizar, além do banco tradicional e outras que não dependem do governo, né? Na última semana, a gente também teve aí as sanções dos Estados Unidos, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então a lei Magnitsky foi sancionada, atingindo primeiramente ele, e deixou em aberto aí se os outros ministros também podem ser sancionados, né, podem ser atingidos. Então, basicamente, né, essa lei, né, ela impede que ele, né, o ministro,
como uma pessoa que infringe os direitos humanos, a liberdade de expressão, tudo que a gente tem visto aí nos últimos dias, ele não pode ter acesso a serviços de empresas americanas. Então isso aí vai desde conta em banco, cartões, companhias aéreas. O visto dele foi cancelado, ele já não pode mais entrar nos Estados Unidos, também nenhum familiar dele pode, até também coisas triviais, assim como conta em serviços de tecnologia, então, por exemplo, e-mail, assinatura de Netflix, qualquer tipo de serviço que seja de empresa americana, o nosso ministro Alexandre de Moraes não vai poder utilizar. E essa questão, ela se estende, né? Porque também as empresas que são brasileiras, que têm operação no exterior, elas podem ser sancionadas também. Então, por exemplo, no primeiro momento o Bradesco já falou que vai acatar, não quer nem saber, porém o Banco do Brasil ficou meio em cima do muro ali, né? Então, o Banco do Brasil, que já vinha mal, né, já estava com umas ações em queda aí, teve uma queda maior ainda, de 9%. Né? E com a questão da tarifa vindo menor do que o esperado, as ações que foram beneficiadas foram as ações da Embraer, que tiveram uma alta aí de 19,4%, com o alívio nas tarifas, né, que era esperado 50%, ficou nos 10% da tarifa base ali e acabou beneficiando aí a Embraer, empresa de produção de aeronaves brasileira, né? Um destaque aí do Brasil. Vamos lá. Pessoal, mas hoje, esse vídeo aqui, eu gravei ele mais com uma intenção mesmo de trazer a informação, né? Trazer uma visão do mercado, porque quando a gente vê o mercado com muitas informações, né? Muita coisa acontecendo, muita volatilidade no mercado, né? Então, no último mês, o Ibovespa, que vinha bem, sendo uma das bolsas aí com o melhor resultado do ano, no mês de julho, já com essa questão das tarifas e de declarações do Lula, acabou caindo muito, um resultado negativo aí de uma queda de 4,2% do Ibovespa, e o dólar também subindo um pouco, vinha caindo, voltou a subir. Então, nesse momento a gente tem que buscar levar informação, né, e também tranquilizar o investidor ou realmente abrir os olhos aí para o que está acontecendo, né? Então, assim, esse momento agora de volatilidade não é um momento assim de você tomar decisões fortes, assim, né, de modificar a sua estratégia de investimento, pivotar totalmente, não estou em bolsa, vou sair da bolsa, vou entrar aqui tudo na renda fixa. Claro que a gente tem possibilidades interessantes aí na renda fixa, a gente tem os pré-fixados, pagando uma taxa interessante, a gente tem os títulos indexados à inflação também com um prêmio interessante. Então, se você pretende fazer uma alocação agora, com certeza você vai se beneficiar desse cenário. Mas você que está na bolsa também, a gente tem opções aí descontadas ainda na bolsa. Então, o que pode ser interessante? Você se posicionar na bolsa, ter a sua posição ali, em renda fixa, ter a base da sua carteira ali em renda fixa. Se for do seu perfil, se o perfil for agressivo, você pode ter ações, mas também ter uma proteção. Onde a gente pode ver essa proteção é no mercado no exterior. Então, hoje, você não ter uma participação, né, internacional, um percentual da sua carteira em dólar, em investimentos no exterior, hoje você fica totalmente exposto, na verdade, ao mercado brasileiro. Então, a gente está vendo aí toda essa movimentação do governo querendo cada vez mais controlar o capital. Então, a gente teve
o aumento do IOF, que foi uma das medidas aí, né, do Alexandre de Moraes, voltou o IOF, passando por cima aí das determinações, né, da vontade do Congresso. Então isso aí mostra cada vez mais o poder, né, do governo, a visão do governo, que é de controlar mais o dinheiro, controlar os investimentos do brasileiro. Então, hoje você pode ter uma conta internacional, a partir de $100 você já consegue investir no exterior e ter acesso a um mercado muito mais robusto, um mercado muito mais maduro do que o mercado brasileiro. Então, da mesma forma que você tem a sua carteira aqui no Brasil, com renda fixa, com ações, você também pode ter essa diversificação no exterior, mas com a segurança ali de ter o seu recurso em moeda forte, em dólar. Então, muitas vezes, o pessoal fala assim, não, eu quero investir no Brasil, que aqui no Brasil é 15% ao ano. Mas, mesmo sendo 15% ao ano, você não vê o investidor, né, americano, estrangeiro, tirando tudo que ele tem lá, colocando aqui no Brasil. Muito pelo contrário, nesse cenário que a gente está agora de incerteza aqui no Brasil, a gente está vendo o fluxo estrangeiro reverter. O recurso do investidor internacional que era positivo aqui no Brasil, ele já inverteu e correu para o lado negativo, porque o mercado brasileiro ele representa uma parcela pequena do mercado global. Então, para o investidor que é de um fundo bilionário lá nos Estados Unidos, para ele fazer um movimento de tirar o que ele tem aqui no Brasil e botar para fora é muito rápido, né? Você tem outras opções aí de mercados emergentes, né, que podem pode suprir essa necessidade, né? Pode substituir aí o Brasil nessa questão. Então, além dessa questão do risco Brasil, você também tem a possibilidade de olhar para o mercado lá fora, que tem outros setores que a gente não tem aqui, por exemplo, como o mercado de tecnologia, o mercado de energia, algumas matrizes, né? Então é importante ficar de olho nisso aí. Vamos lá, pessoal, ontem, né, no domingo, a gente teve também as manifestações aí se espalhando pelo Brasil, e é um movimento que, assim, eu vejo que é um caminho sem volta, positivo. Olho como um cenário positivo também, porque, inclusive, eu estou gravando esse vídeo na segunda e saiu uma notícia de um vazamento aí de notícias direto do gabinete do Alexandre de Moraes. Então, são notícias que vão impactar muito aí o mercado nos próximos dias. À medida que o pessoal for me informando aqui, eu vou passando para vocês nos próximos vídeos, também nos stories ali. Mas o que eu vi ontem foi um protesto muito grande nas ruas e do pessoal, né, do cidadão, que ele já não aguenta mais, né? Então, todo dia é uma notícia ruim, né? As notícias não param e todo dia é uma afronta diferente à democracia, né? Então, quando a gente vê que as nossas instituições, né, elas estão fragilizadas, então o Congresso já está omisso, né? O governo já não preocupa com mais nada, né? Em cortar gastos, em fazer uma política realmente positiva, né? E a gente vê o cenário eleitoral chegando e a tendência disso, né, é o governo começar a gastar cada vez mais medidas populistas. Então, ontem milhares, não posso dizer até milhões de pessoas foram para as ruas, né, para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, pedir a saída do Lula. Não acho, né, que a essa altura o pessoal vai encarar o impeachment aí do Lula na Câmara, mas pode ser que o Senado avance aí, por exemplo, no impeachment do Alexandre de Moraes. Então, vamos ficar atento a isso aí, que nos próximos dias isso
vai impactar o mercado, não tem como o pessoal falar assim, não, isso é política e o mercado estão diretamente ligados, né? Então, política, economia e os investimentos são 3 pilares aí que se conversam, né? Então, vão afetar aí os seus investimentos, o seu bolso, não tem como negar. Então, pessoal, resumindo aqui, né? Hoje falei pra caramba, tinha muito tempo que eu não fazia vídeo aqui, até divaguei um pouco, mas em resumo, mercado internacional, Fed manteve os juros para 4,5, mesmo com a desaceleração aí do payroll, né? Do consumo das famílias. Não, antes dos resultados aí de julho e agosto, o Fed não viu um corte de juros. Aqui no Brasil, a gente ficou o Copom, né? Juros manteve em 15%, também com uma perspectiva de manter esses juros mais alto por mais tempo. Uma perspectiva de corte nesses juros é para o final de 2025 ainda, com a possibilidade de chegar a 12,5% no final desse próximo ciclo de corte de juros. Tarifas que foram aplicadas pelos Estados Unidos sobre o Brasil, isentaram mais de 700 produtos. Aeronaves, suco de laranja, ficou em 10%, a tarifa base. Café e proteína ficaram em 50%. Ibovespa caiu 4,2% no último mês. E vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa história, tá certo? Então, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui em se inscrever, já curte o vídeo aqui, manda para mais pessoas e é isso aí.